Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar rapidamente sobre alguns desafios da gestão da informação. É claro que nós não vamos apresentar aqui uma lista exaustiva, completa, de todos os desafios que nós enfrentamos normalmente no tocante à gestão da informação, mas eu gostaria que vocês tivessem pelo menos uma noção desses principais desafios, O primeiro deles que a gente poderia citar é garantir que as informações que você coleta são de fato as informações que você necessita. É muito comum alguns softwares eles coletarem uma série de informações, lhe proporcionarem a opção de vários tipos de relatórios, mas que no final das contas aqueles relatórios tratam de informações que não são de fato as informações cruciais para o seu negócio. Existe um exemplo aqui interessante que eu queria que você parasse para pensar. Imagine que você trabalhe numa instituição bancária ou talvez você tenha a sua própria empresa e você precisa tomar a decisão de conceder ou não crédito para um cliente, ou talvez fornecer para ele uma opção de um prazo mais longo para ele fazer o pagamento da compra dele. Se você está nesse cenário, para pensar. Se você tem um relatório que mostra para você o histórico de compras desse cliente, quais são os produtos que ele mais compra, essa é uma informação, se a gente for bem preciosista, essa é uma informação que nesse cenário de concessão de crédito de prazo mais longo é crucial para a sua decisão? Não, é importante para outras coisas. Mas para essa decisão de fornecer ou não crédito para esse cliente, ou de fornecer ou não um tempo mais longo, um prazo mais longo para ele fazer o pagamento, essa não é informação crucial. Nesse caso, faria mais sentido você ter um relatório do histórico de pagamentos desse cliente em específico, do nível de inadimplência desse cliente. É claro que esse aqui é um exemplo bem básico, mas é simplesmente para que essa ideia seja fixada aqui nessa aula. Você pode muitas vezes investir em softwares, em sistemas de informação gerenciais que têm muito mais quantidade de informações do que qualidade de informações. E quando eu digo qualidade de informações, eu estou falando justamente de informações que são importantes para o seu caso. Talvez um software ele disponibiliza informações ou tenha funcionalidades que serão muito importantes para o meu negócio, mas que não farão diferença nenhuma para o seu negócio. Então você tem que garantir que as informações que você coleta são de fato as informações de que você necessita. Muitas vezes nós já falamos sobre isso. Um gestor ele fica muito preocupado em adquirir, em comprar um sistema de informação gerencial de última geração, sem pensar, nas informações de fato que ele precisa. Pouco tempo atrás eu fui auxiliar um gestor numa empresa e ele estava muito focado, ele estava querendo ouvir de mim sugestões de sistemas que poderiam ser implementados na empresa dele, mas ao verificar detalhadamente a situação da empresa dele, eu percebi que independentemente do software que ele tivesse, ele naquele momento não estava coletando as informações de que ele precisava. Então, se ele comprasse, adquirisse qualquer software, o software por si só, ele não vai te gerar relatório se você não alimentá-lo de informações, coletar essas informações. Para cada sistema de informação, você tem algum ou alguns bancos de dados conectados a ele. E quem precisa alimentar, preencher esses bancos de dados são colaboradores da sua empresa. Se você hoje não coleta esses dados de que você necessita, o sistema, independentemente de qual seja ele, que você adquirir e implementar na sua empresa, não lhe fornecerá. Ele pode ter o potencial de te fornecer relatórios, mas se você não coleta adequadamente esses dados de que você necessita, de nada adiantará.
O segundo desafio, pessoal, que nós poderíamos citar aqui é manter o treinamento de trabalhadores quanto ao uso, né, dos sistemas de informação gerenciais. Quando você implementa um sistema numa empresa, você, é claro, tem todo aquele processo de implementação, muitas vezes você contrata até um consultor ou consultores, né, daquela empresa que está vendendo para você aquele sistema para lhe auxiliar nessa transição, nessa implementação. Você precisa fazer treinamentos iniciais com as pessoas que vão manusear, que vão usar aquele sistema, mas também é importante a continuidade, né, desses treinamentos, né? Eu trabalhava em uma multinacional e após 5 anos, né, utilizando um sistema, eu, numa conversa de horário de almoço com uma colega de trabalho, nós dois fazíamos os mesmos relatórios, desempenhávamos as mesmas funções dentro de um departamento de exportação e a gente chegou à conclusão, depois de 5 anos, olha só, que nós dois é, emitíamos um documento por meio de um software, por meio de um sistema de informação de formas diferentes, né? Ela descobriu que ela estava fazendo, emitindo, né, esse documento erroneamente, né, depois de 5 anos, embora houvesse na empresa um procedimento operacional padrão para aquela emissão, simplesmente porque ela clicava detalhes, né, clicava em algumas opções lá do sistema de informação de forma incorreta, né? Então, é necessário esse treinamento contínuo. Nós poderíamos citar também aqui na esfera pública os servidores públicos, né, de seções de compras, que precisam, né, se manter atualizados sobre inovações nesse processo de compra, por exemplo, sobre mudanças na legislação. Se a gente parar para pensar aqui, né, o famoso pregão eletrônico para licitações, né, em órgãos públicos nem sempre existiu, então, obviamente, esses servidores públicos, né, de seções de compras precisaram ser treinados para poder executar essas licitações nessas novas modalidades que surgem. Então, é necessário manter o treinamento quanto ao uso de pessoal, quanto ao uso desses SIGs. Outro desafio, pessoal, é a sobrecarga de informação. Quanto mais você galga degraus, né, na hierarquia organizacional e você vai sendo promovido, né, quanto maior a sua posição numa empresa, maior a probabilidade de você enfrentar esse desafio da sobrecarga de informações, porque às vezes você vai acumulando, né, muitas funções, muitas responsabilidades, você acaba precisando receber muitos relatórios, muitos dados para analisar e isso pode gerar sobrecarga de informações e aqui nesse ponto, nesse desafio é de fundamental importância nós refletirmos sobre a forma ou o formato por meio do qual essas informações chegam até nós. Então, se você é um gestor e você costumeiramente recebe de um subordinado seu um relatório de 10 a 20 páginas, né, tabelas muito longas, não cabe a você como gestor, ou não é ideal, né, que você trabalhe a informação ou receba essa informação nesse formato. Nesse caso aqui faz muito mais sentido que toda aquela tabela, né, de 20 páginas seja sumarizada, seja resumida em gráficos, em quadros não tão detalhados, né, quadros mais enxutos, em figuras, enfim. Aqui é muito importante a gente pensar na forma, no formato dessas informações, como elas chegam a nós, porque isso pode nos ajudar a evitar esse problema da sobrecarga de informações. Outro desafio da gestão da informação, o banco de dados que está disponível, né? Os bancos de dados eles podem ser deficientes ou eles podem ser incompletos, desatualizados, né? Então você pode saber muito bem gerar um relatório, mas aquele relatório ele está refletindo um cenário que não é correto, talvez porque aquele banco de dados está desatualizado e aí, obviamente, as decisões que forem provenientes dessa análise, desse relatório, não serão as melhores, né? Já que o banco de dados está desatualizado ou talvez você precisa tomar uma decisão
E para tanto você precisa ter acesso a relatórios que não são possíveis de serem gerados porque não há dados disponíveis para tal cenário, né? Isso pode acontecer. E eu chamo a atenção aqui um cuidado que a gente precisa ter, que muitas vezes o problema não é o banco de dados em si, mas quem faz uso dele, né? Às vezes o banco de dados é completo, mas um relatório ele está incorreto porque a pessoa que gerou aquele relatório, o funcionário que gerou aquele relatório não soube, né, acessar corretamente esses dados, o que está, é claro, relacionado àquele desafio anterior do treinamento. Eu me lembro que eu fui apresentar um artigo científico, né, no Congresso Nacional de Administração e Contabilidade, ADCONT, no Rio de Janeiro, e ao apresentar, né, os bancos de dados, ao final da apresentação do artigo, nós normalmente temos, né, em congressos científicos a discussão daquele trabalho, e eu me lembro que uma pessoa da plateia me perguntou, me fez uma pergunta: ô professor, por que que o senhor não mencionou tal dado que está disponível em tal lugar, né? Falando de maneira bem ampla aqui, sem entrar em detalhes. E aquela pergunta me chamou a atenção, porque eu acessei uma série de bancos de dados e não consegui, né, detectar aquele dado específico, ou seja, nesse caso o problema não era a ausência ou desatualização de um banco de dados, mas quem fez uso, né, daquele banco de dados e eu, por algum motivo, não consegui acessar aquele dado. E outra coisa muito interessante também, concernente à pesquisa, né, todas as vezes, né, numa introdução de um artigo, é muito comum você mostrar a justificativa daquela pesquisa, em outras palavras, por que que ela mereceu ser realizada. E é muito comum as pessoas dizerem, essa pesquisa se justifica porque há poucos estudos sobre esse assunto, né? E às vezes muitas pessoas usam essas afirmações categóricas, né? Há poucas ou não existe estudo sobre esse ou aquele assunto, sendo que na realidade há, né? Talvez você, como autor do trabalho, aqui fez uma pesquisa não tão boa ou não nos bancos de dados adequados e não encontrou talvez uma vastidão de estudos sobre aquele assunto e você está afirmando fazendo afirmações categóricas fortes, né, sobre ausência ou deficiência ou lacunas sobre determinados estudos, sendo que na realidade há uma grande quantidade. E aí, nesse caso, mais uma vez, o problema não é a ausência de informação ou de indisponibilidade de banco de dados, mas quem é que está fazendo uso dele. E por fim, nós não poderíamos, né, deixar de falar de custo e segurança de informação. Primeiramente, custo de aquisição e implementação de um SIG. Os softwares normalmente são muito custosos, né? Existem, é claro, alternativas gratuitas, mas nem sempre as funcionalidades de que você necessita estarão disponíveis nesses gratuitos. E não só, né, a licença de um software, que pode ser um pagamento mensal ou talvez você precise adquirir uma licença vitalícia, né? Mas também todos os custos advindos da implementação, né? Consultoria, às vezes que você precisa contratar para fazer essa implementação, treinamentos, né? E a manutenção dos treinamentos que também nós falamos agora há pouco. E segurança da informação, obviamente, nós não poderíamos deixar de mencionar aqui como um desafio da gestão da informação. E quando a gente fala de segurança, nós estamos falando, né, de hackers, de vírus, né? Nós podemos enfrentar muitos problemas se nós não nos atentarmos a esse desafio. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar da gestão da informação em 4 passos, né? Você vai se colocar na posição de um proprietário de uma empresa ou de um gestor de alto escalão, né? Nós vamos deixar de falar sobre o uso de um SIG em si e mais a posição estratégica. Qual SIG você deve implementar, né? Quais são as decisões que você precisa tomar anteriormente à escolha desse sistema de informação que você pretende instalar na sua empresa. Muitíssimo obrigado pela atenção e um grande abraço.